Pessoal, hoje a gente vai Eita, ferro. começar com um tema novo, pode ser? Então, eu queria. Esse tema é sobre o coração. É um tema que há muito tempo que eu queria abordar, mas eu não sabia como, né? Mas achava importante de abordar esse tema do coração. E porque ele é um imperador, né? A medicina chinesa diz que ele é um imperador que governa todo o seu ser. Então, eu sempre fiquei muito intrigada sobre esse coração vazio, como cultivar o coração, o que seria esse coração vazio e qual vai ser a importância dele nesse terceiro milênio, nessa nova era, né? E Mas então eu queria começar primeiro falando sobre onde ele fica, essa casinha do coração, que é embaixo da cintura escapular e é no nosso tórax. No encontro passado, eu tinha falado sobre das costas abraçar o coração, acolher o coração, né? E aí tiveram algumas dúvidas, assim, de qual que seria essa posição exata do ombro, né, em relação à caixa torácica, né? Como que eu posso saber se eu não estou empinando muito o ombro ou ficando muito corcunda, né? Tá? Então, eu chamei o Cláudio para ele mostrar para a gente a estrutura, essa estrutura aqui, né, Cláudio? É que você também tem uma animação super legal aí, né, para falar sobre isso. Então, eu vou passar a palavra para ele, para o Cláudio, tá? Oi, bom dia a todos e todas. De novo aqui para, na realidade eu não sou médico, eu sou um eutonista e a eutonia trabalha muito com a estrutura óssea, assim, é uma das coisas para a gente evitar de fazer grandes esforços musculares, a gente procura alinhar melhor os ossos e conhecê-los melhor, né? Então eu vou falar do ponto de vista mais da questão da eutonia como que trata o esqueleto, né? Que é fundamental para a gente se colocar no mundo e se movimentar. Então, eu vou compartilhar essa animação que a Lúcia falou, que eu tenho usado muito em aula e ajuda a gente a ter uma melhor visão dessa estrutura óssea, dos músculos. Pronto, aqui está. Vocês estão vendo bem, né? Uhum. Então, o que a Lúcia está falando é dessa caixa torácica, né, das 12 costelas, das quais 10 se ligam através de cartilagens aqui nesse osso, bem na frente do peito, que é o osso que protege o coração, que na realidade ele é dividido em três partes. Esse é o osso externo e aqui é o processo xifoide, que fica bem perto do estômago, né? E aqui o manúbrio do externo, que é onde se liga as nossas clavículas. Deixa eu só voltar aqui. Que é esse osso. Enquanto eu falo, vocês podem ir se tocando, inclusive, para ir identificando em vocês esses ossos que eu estou falando. Então, o externo é esse que está bem no eixo axial, que é bem na frente do peito, que vai aqui debaixo do pescoço até. Às vezes as pessoas têm um pouco de sensibilidade e não se sente muito bem ao tocar, principalmente aqui no processo tifoide. Então, vai com delicadeza, cuidado.
Então, aqui, olha, só para vocês verem, a gente tem um triângulo que se forma entre a escápula, que é esse osso que parece uma asa, né? Que é justamente o que a Lúcia estava falando, que conforme a gente ajusta esse osso, ou melhor, deixa que ele deslize e como ele não tem nenhuma articulação assim, ele está completamente solto da caixa torácica, o ideal é que a gente deixe que ele descanse sobre a caixa torácica, que ele deslize, para que aí sim o nosso ombro, que aqui é o osso do braço, olha, o húmero, não sei se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam. Tá. O húmero que se encaixa é um encaixe como aqui o da coxa também, só que muito mais raso esse encaixe do ombro, portanto, permite que a gente faça grande amplitude de movimentos, né, com o braço. A gente pode levar para frente, para trás, girar. Então, a gente, abdução, adução, lateral, frontal. Então, a gente tem muitos movimentos no ombro. Então, é um perigo, realmente, a gente ou querer colocar o ombro para trás, se ajustar e ficar com esse peito de pombo, né, estufar, ou fechar demais aqui o peitoral e tornar estreitar aqui esse espaço das suas clavículas. Então, o ideal é que a gente deixe as escápulas. Deixa eu até isolar para vocês verem como ela é linda e realmente parece um... Aqui, essa pontinha que vocês estão vendo é o bico do corvo, é o processo coracoide, que é como um bico de corvo. Olha, vejam vocês. Deixa eu reduzir. Qual ponta? Essa ponta Duas aqui, pontas. essa pontinha, vocês estão vendo o mouse aqui? Não. Ah, não está? Ah, verdade, porque na realidade eu estou em dois computadores. É bem a pontinha, como que eu... É a parte na frente da esquerda aqui, que parece um corvo mesmo, como se fosse um pássaro. Tá. É essa parte aqui, olha, deixa eu Ah, deixar. parece um corvo. É o E bico. essa parte ela vem aqui para frente do corpo. Apesar da escápula estar bem lá atrás, ela ocupa, Engaixado. ela ocupa a parte da frente, aqui entre o ponto do pulmão, logo depois do deltoide, aqui na frente, a gente encontra embaixo da clavícula, você vai encontrar essa pontinha. Aqui é de trás, deixa eu mostrar na outra visão. Então, essa ponta aqui a gente está olhando por baixo da escápula. E essa ponta que eu estou falando, ela vem aqui para frente. Essa ponta aqui, superior agora, aqui, ó, ela vem aqui para frente do corpo. Bem embaixo da clavícula e do lado do deltoide, do ponto os primeiros pontos do pulmão aqui, do meridiano do pulmão. Então, o ideal é que a gente... Aqui de cima, onde tem uma visão bem clara, olha, essa parte embaixo, que é a que eu estou dizendo que vem para frente do corpo. E o resto está bem lá atrás e tem essa espinha da escápula, onde se inserem vários músculos de todo a musculatura, tanto para movimentar o braço como da cabeça e da própria coluna cervical. Então, deixa eu voltar lá no esqueleto. Então, aqui é onde fica guardado o coração, dentro dessa gaiola de costelas. Como eu estava falando, são 12, sendo 2 flutuantes lá atrás, e as outras, deixa eu só mostrar com músculos. Olha só, aqui isso que eu estava falando para vocês, que elas se ligam ao externo através de cartilagens e musculatura.
que permitem que a gente faça esse movimento de respiração, né? De inspirar e expirar, movimentando todo o tórax, ampliando, e aqui está o diafragma. Então, vocês estão vendo aqui, ó. E, na realidade, vocês veem que, por exemplo, até agora não tem nenhuma musculatura que envolva a escápula. Quer ver? Ó, vou colocar mais músculos, continua ela soltinha. Já tem toda a musculatura da coluna. E aqui a escápula ainda, ó, agora sim que começa a envolver a escápula com esses movimentos, tanto ligando ao braço, o ombro, né? E que liga aqui com a clavícula. E mais uma. Esses são mais superficiais, né? Exatamente, até chegar no trapézio, que é o último aqui, ó, que envolve toda a região, né, da nuca, das costas e envolve as escápulas. Esse aqui, por exemplo, o trapézio está aqui, né? Não. Aqui que é o trapézio. É o último mesmo, é o mais superficial de todos, olha. Aqui está o deltoide, que é o músculo do ombro. O que está rindo? Fechou. Já fez. Aqui é o peitoral. Então, o que a Lúcia estava falando é essa postura de não levar o ombro nem tanto para trás, nem fechar o peito. Então, esse ajuste que a gente falava de deixar a escápula deslizar sobre a caixa torácica aqui acomoda melhor o seu ombro, né? Deixando que ele relaxe, né? Toda essa parte da cintura escapular, que ela descanse. Porque a gente tem a tendência de, ao fazer algum tipo de movimento que exija mais da gente, os músicos, por exemplo, de repente podem erguer os ombros, ou um cirurgião, durante uma cirurgia, erguer muitos ombros e isso vai rapidamente estressá-lo, né? E deixar tudo isso aqui engessado. Então, o ideal é que ele consiga levar o peso lá para baixo, para os isquios, para os pés. Então, vocês sentados aí, procurem agora soltar bem essa sua respiração e sentir onde vocês estão sentados, sentir os seus pés, para que vocês possam deixar que esses músculos e esses ossos desçam, que a gravidade atue no corpo e que aí possa se ajustar naturalmente, né? Então, ao você se alinhar e alinhar sua cabeça, naturalmente seu ombro deixa que seus braços fiquem voltados em direção ao chão e procura sentir esse escorregar das suas escápulas e abrindo aqui o peitoral e as suas clavículas também descerem. O Cláudio, Diga. você poderia mostrar uma coisa que você mostrou na sua aula, que é uma musculatura mais profunda aqui no externo, bem na altura do coração, que parecia raios, sabe? Aqui, raios solares. Essa aqui, ó. Essa aqui, desculpa. Eu vou diminuir. Isso aqui, né? Que é justamente a que liga as costelas ao externo. Esse aqui. Põe dos dois lados para a gente Eu ver. acho que ele não permite, eu pelo menos não estou conseguindo colocar dos dois lados, mas deixa eu ver se... Não parece raios solares? É tão bonito isso, né, Fica bem Cláudio? aqui na frente, a gente pode sentir essa diferença entre os tecidos ósseos e essa que são as costelas, né, dessa caixa, e aqui mais na frente um pouco mais
com uma outra densidade, a gente tem essas cartilagens envolvidas por esses músculos, que, como a gente está vendo, parecem raios mesmo solares, e que saem do coração, né, dessa região do peito, abrindo e indo em direção ao seu ombro e a lateral axila, essa região aqui do lado das costelas. Então, o coração está aqui bem no meio, o coração está um pouquinho mais à esquerda, né? Entre os pulmões, e está acima do estômago, né? Porque o diafragma está aí, né? Aqui vocês estão vendo as veias e as artérias. Eu vou tirar o músculo e deixar só... Olha aqui o coração. Uhum. Dá para ver agora? Deixa eu... Aqui, ó. Tá. Agora a gente só está com o coração dentro dessa caixa, olha, um pouco para a esquerda, embaixo do externo. Então, a função dessa nossa caixa é justamente de proteger coração e pulmão. Esses ossos, o externo e as costelas, né? Uhum. Ah, que lindo. Então, vamos ver se tem alguém que queira fazer alguma pergunta. Pode ser, Cláudio? Sem dúvida. Voltei à caixa, só o esqueleto. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão e aproveitar que o Cláudio está aí. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. Eu fiquei com uma questão, porque quando fala relaxa e deixa se acomodar naturalmente, a gente não corre o risco de ficar com uma má postura, porque a gente sempre aprendeu a pôr os ombros para trás, né? Arrumar a postura, barriga para dentro, ombro para trás. Então, será que quando a gente relaxa, assim, parece que a tendência é os ombros virem um pouquinho para frente, e isso dá uma impressão que a gente está com uma má postura. Ou seria esse o natural? Do jeito que o corpo se acomoda, seria o natural dele? Não, eu acho que eu nem usei essa palavra relaxar, porque é muito perigosa mesmo. A gente, com esse relaxar, parece que é sentar em cima do sacro. Eu acho que eu nem usei essa palavra relaxar. É deixar, a partir de um alinhamento mais correto, né? Por exemplo, se você está sentada, perceber onde que é o melhor ponto para você sentar sobre os isquios e ir ajustando até sentir que a sua coluna está verticalizada, né? Não retificada, com as curvas todas que ela tem, ajustar o peso da sua cabeça, que a cabeça é muito pesada também. Então, no momento que você se sentir confortável nessa postura, e soltar os seus braços, tanto de pé como sentado, você vai, ou até deitado. Deitado é muito bom a gente experimentar isso, que aí você consegue soltar essa musculatura dos peitoral, tudo, e os ombros se aproximam muitas vezes do chão, às vezes tocam, né? Depende de como que está essa fixação dessa musculatura. Isso é uma coisa que não é de um dia para o outro, né? Esse natural que eu falo é uma coisa que é um processo para a vida toda, para a gente sempre estar se observando e se ajustando, né? Porque no momento você pode sentir que aqui, na postura que você está hoje, é confortável, mas de repente você percebe que você faz menos esforço ainda muscular se você levar o seu peso um pouquinho mais para trás, ou se você flexionar um pouquinho os joelhos e deixar que as suas tíbias deslizem quando você está de pé sobre o seu talos, né, no pé, isso pode ajustar a sua bacia e aí a coluna ficar mais bem posicionada para que você possa deixar que essas escápulas aí sim se soltem em relação à caixa torácica, né? Mas não é nada, por isso que eu digo, não é uma coisa que você vai fazer forçar ou para trás ou para frente, que é isso que acho que leva a gente primeiro a se endurecer, a usar musculatura quando não precisa, né? No caso, é mais
os alinhamentos ósseos que vão favorecer a gente nessa acomodação natural que eu estou dizendo, né? Não é relaxar, não. Não é essa questão do relaxamento, é péssimo, né? Se você pensar, então, tanto deitado como sentado de pé, ou em qualquer movimentação, caminhando, sempre a gente tem uma melhor posição que vai permitir que você faça menos esforços, né? A gente pode dizer, Cláudio, que em vez de relaxar, você soltar ou não. Você soltar Exato. em torno É, de um eixo. sim, sim. Vamos ver a próxima. Inclusive porque conforme você caminha, por exemplo, o seu eixo está em constante mudança, né? Nunca está, mesmo quando a gente está de pé, a gente está sempre em pequenas movimentações. Então esses ajustes são naturais e fundamentais para você. Você não fica rígido e parado, né? Quando você está de pé. O ideal é que haja sempre essa movimentação que vai permitindo que você permaneça de pé, né? Se você tem algum lugar que você tem que ficar muito tempo de pé num lugar só, você naturalmente leva o peso mais para um pé, enche um pé, né? Leva o peso mais para um pé, para o outro, e essa oscilação é transmitida por todo o corpo até a cabeça, né? Desde os pés até a cabeça. Vamos ver. Eu sei quem mais que você falou que estava com a mão levantada? A Caru, Caru, A Caru. Cláudio, bom dia. oi, bom dia. Eu achei muito bonito, porque parece que a musculatura é uma roupa interna que a gente tem, e me chama a atenção os brancos são os tendões, aqueles brancos que tinham. Isso mesmo, são os tendões e ligamentos, né? E tem alguns lugares que só tem, parece que tendão e quase não tem musculatura, então eles ficam por fora, como as mãos, pareceu. E muito forte para mim essa imagem dos tendões. E dessa roupa, parece que a gente tem Isso um aqui, né? sapato dentro, né? Assim, de músculo. Com certeza, acho que os figurinistas, as pessoas, conforme foram criando, acabaram, né, fazendo a mesma coisa que a gente tem por dentro, né? Então, o trapézio parece uma capa, né, que vem desde a nuca até pega todas as costas, né? É, Mas a musculatura, ela se junta com os ossos, assim, que nem a gente está vendo nos raios aí do externo. Sempre no ponta dos músculos tem, então, os tendões. Isso mesmo. E tendão é o quê, Lúcia? É bexiga? fígado. Fígado, né? E músculo? É baço. Baço. Músculo baixo. Tá, vamos ver o próximo, a Mariana, então. Oi, pronto. Não, é que falar que eu achei interessante essa colocação do Cláudio de olhar a escápula como o ponto central dessa relação com o ajuste dessa cintura, porque é nela que eu acho que é a visão que ele tem como arquiteto também, porque é nela que se articula tudo, com exceção da clavícula, que se articula com o externo. Mas nessa parte de trás, que vai para frente, é a escápula, o lugar de conexão, né? Então, achei interessante essa abordagem para você se dar conta de como estão os seus ombros. E pela figura é arredondado, e às vezes a gente tem dificuldade de sentir esse arredondado, a gente quer que seja reto. Então, a gente joga para trás, como em algumas técnicas antigas, e mesmo no balé clássico, você joga para trás, que é para parecer que você tem um certo, entre aspas, poder de relação com o espaço, quando, na verdade, é redondo. Essa parte de trás abraça a parte da frente. Então, quando você joga para trás, você não permite o abraço. Você se impõe com o externo. Então, achei interessante também ele falar isso do peito de pombo, né? Que é um lugar de não abraço, de peitar, né?
de não receber. Então, essa articulação entre se comunicar e receber do outro, esse lugar de sentir essa redondez, como a escápula dando esse direcionamento, achei muito bom. Só agradecer esse olhar. É como aproveitando esse desenho, né, da própria escápula, que parece essa asa. Então, a gente, quando, por exemplo, ergue os braços na altura dos ombros, como se fosse abraçar, você sente essa redondeza que a Mariana está falando, né? Não é uma coisa... E quando você leva os ombros para trás, a tendência é aproximar demais as suas escápulas e vai ficar tudo tensionado, o que ocorre muitas vezes, as pessoas acabam fixando nessa musculatura entre as escápulas, conforme a gente se mexe, vocês podem até tocar a própria escápula e verificar, conforme o seu braço, veja se você consegue, com uma mão, colocar a mão na sua escápula e com a outra, que está sendo a escápula tocada, você movimentar seu braço para frente, para trás, para baixo, e você vai ver a mobilidade da sua escápula, como ela dança sobre essas costelas, ela sobe, desce, gira, ela vai mais para fora, ela vem mais próxima da coluna. Então, essa mobilidade que é fundamental a gente deixar que ela fique livre, né? Conforme você fixa nessa... que a primeira pergunta de colocar o ombro para trás, você vai fixar esses pontos, e aí você não vai permitir que a escápula tenha essa mobilidade e você vai impedir também de se movimentar com seus braços livremente. Porque quanto mais essa soltura dessa região, tanto da clavícula como a escápula, mais movimentos amplos e livres você vai ter nos braços e que cheguem até as mãos, né? Então, no caso das nossas práticas orientais, para você fazer um tai chi ou qualquer coisa que você queira que a energia chegue até a ponta dos dedos, tem que estar fluindo, e para isso não tem que estar enrijecido, né? Nem musculatura, nem toda a circulação do Qi tem que estar livre para chegar até as extremidades, né? É que nem um pássaro, né? Legal. Tem mais alguma pergunta, Tem Nívia? a Elizabeth, e depois temos mais duas mãozinhas levantadas, mas estou um pouco preocupada com o tempo. Não sei se a gente deixa para o fim. Então vamos fazer rapidinho, Tá. né? Elizabeth, então, que tinha me Eu falo pedido. também ser rapidinho. Beth. Infelizmente, depois a gente, na próxima aula, também vai. Mas bom dia para todo mundo. Obrigada, Cláudia. Ei, Hein? tudo bem? Tudo bem. Mas estão me ouvindo? Sim, Tô. Tá. só sem Então, a câmera. tá. Ô, Cláudio, muito obrigada, a sua aula maravilhosa. Agora, a minha questão é uma questão que também você pode responder depois. Eu fiz a troca valvar e eu tenho uma abertura, né? Quer dizer, você tem que abrir o peito. E eu queria saber um pouco essa relação de limitação dada pela minha cirurgia de troca da válvula, da troca valvar. Mas você pode responder depois. Ouviram? Pode ser na outra aula. Claro, pode ser na outra aula, porque eu fiquei pensando no meu coração e principalmente em toda essa abertura que tem que ser feita, né? Então, eu tenho uma cicatriz ao longo do peito. E eu queria saber um pouco sobre isso, se ele consegue me falar. E essa questão das escápulas é uma coisa maravilhosa, porque ela, ao mesmo tempo, flutua e se abre para o movimento, né, numa conexão, de certa forma, até frágil, né? E é muito lindo que isso funcione assim, né? Mostra a delicadeza do nosso corpo, né? Nossa, legal isso, Beth. Tá? Então, depois a gente conversa, viu, Cláudio? E eu espero na quarta-feira poder estar com você também, tá?
Tá ótimo, Elizabeth. Aí na quarta, de repente, eu coloco para você o que a gente pode ajudar, né, nessa questão de realmente é muito agressivo, né, essa cirurgia, porque abre tudo aqui e realmente até o corpo se retomar, né, essa movimentação natural aqui interna e externa leva um tempo, mas a gente pode ajudar com movimento, com respiração. Olha, eu estou só mostrando aqui para vocês como é o curacoide, né, que eu falei, mas agora vocês estão vendo? Ele vem para frente, ó, o bico do corvo, Bico do corvo. que é bem ao lado do deltoide. Ô, Cláudio, eu teria uma sugestão. No próximo encontro, você poderia falar um pouco mais sobre essa relação que eu acho que a Beth colocou tão bem, né? Que é tão delicada, mas ao mesmo tempo tão poderosa, né? Entre o braço e o... Né? Tem várias coisas a ser explorado aí, né? Com Entre o certeza. braço e a escápula. Porque por hoje acho que as duas outras pessoas que têm pergunta, acho que não vai poder responder, porque senão a gente não vai conseguir dar conta da programação. Pode ser? Pode, né? Miriam? Perfeito. Obrigado a todos e espero que eu tenha esclarecido um pouco. Vamos continuar pensando, se tocando e se percebendo, e realmente essa riqueza e delicadeza e uma infinidade de possibilidades, né, nesse nosso organismo todo aqui. Tirou, né? Ó. Deixa eu... Tá. Tá bom? Obrigada, Cláudio. Obrigado você, Lúcia. Tá. Então, falar sobre o coração, pessoal, como eu falei, é um tema que há muito tempo eu fico refletindo sobre ela, né? Então, inclusive quando eu tinha um grupo que estudava o Dao De Jing, o Dao, né? Um grupo do Santuário do Dao, eles falavam que no terceiro milênio, nessa nova era importante que as pessoas cultivassem o coração e que o coração seja cultivado, seja virtuoso, porque assim você ajudaria a você mesmo e as outras pessoas, né? Tanto que eles falavam que o monge que da antiguidade que vai reencarnar em várias pessoas aqui para ajudar os seres, era um monge chamado Jikun, que ele tinha as roupas rasgadas, ele tinha o leque furado, as sandálias rotas, né? Andava bêbado e comia o que as pessoas davam para ele, mas ele tinha um ótimo coração. O nome dele era Jikun. Da próxima vez eu trago a figura dele, que ele que vai representar esse ótimo coração para poder ajudar nessa passagem de uma era para outra, né? Eles acreditavam que a gente está passando uma transição muito forte e que precisa ter um bom coração, né? Então, mas o coração no caso da medicina chinesa e também do pensamento chinês, não como só um órgão físico, mas como um campo que está aqui bem, o Cláudio mostrou aí, está bem aqui no alto, como se fosse um sol, porque o coração é onde mora o espírito. E é onde a gente tem essa abertura
para as virtudes celestes, ou seja, é onde as virtudes celestes podem aterrissar aqui no coração para que ele possa propagar essa virtude para todo o seu ser e também propagar para o seu entorno. E também porque o coração é o centro, o pensamento chinês é o centro, ou seja, ele que te orienta, ou ele que estabelece um espaço, que a gente diria um espaço sagrado, não profano. O que é um espaço sagrado? É onde você tem um ponto fixo e você pode se orientar para frente, para os lados, para trás. E quando você consegue se orientar nesses pontos cardeais, você estabelece o seu pilar, o seu eixo céu e terra, né? Então, e eu fiquei refletindo sobre isso muito tempo e só recentemente que eu encontrei uma prática através da Sandra Ribeiro, que eu vou apresentar para vocês, encontrei uma prática que vai de encontro a essas minhas reflexões, porque é uma prática que está muito ligado com o coração, sabe? Em nenhum momento ele se desliga desse contato da mão com o coração, que chama meditação do coração. Que eu queria que a Sandra, eu vou apresentar a Sandra, e que ela falasse um pouco dessa prática, de como que ela entrou nessa prática. Pode ser, Sandra? Pode. Bom dia, pessoal. Olá, bom dia. A Sandra Ribeiro, que está com a gente, a nossa seguidora fiel nessa. Sim, aprendendo com a Lúcia, com a Maristela. Obrigada pelo espaço aqui, por dar um espaço para mostrar o que é a meditação do coração, uma prática bem simples e que é bem profunda, Estava ouvindo o que o Cláudio falou aqui da escápula, do ombro. A gente vai falar na hora da meditação do coração, vai dar para tocar, né, entre aspas, nessas estruturas que ele comentou. Bem bacana. Então, se apresenta, Sandra, você é psicóloga, então, sim, como é que você encontrou? Eu sou psicóloga, eu comecei com a meditação do coração por conta do consultório, eu sou psicóloga clínica, né, isso, e comecei com essa meditação do coração em 2016, com uma amiga que convidou para fazer a prática. Nós fazíamos, vou resumir um pouco por conta do tempo, nós começamos na casa dela e depois fomos para o Horto Florestal, que eu sou da Zona Norte de São Paulo, moro pertinho do Horto, depois de um tempo essa amiga não pôde mais organizar esse grupo e passou para mim. Cheguei num dia para fazer a prática e fiquei com o grupo. E são desde 2016 nessa prática. Depois tudo se estendeu, aí eu fui para as casas de cultura, centro cultural, bibliotecas, né? Hoje eu não estou no Horto mais, não sei se tem alguém do Horto, eu não consigo ver ali, tudo pequenininho, né? Mas tudo começou no Horto Florestal. Mas por conta do consultório também, foi um chamado, assim, porque eu orientava os meus pacientes a praticarem meditação. Na época, quando eu comecei, nem sabia o que era meditação do coração, né? Só que eu não praticava. E fui vendo a importância, né? Fui estudando, cientista, meio cientistamente cientista, né? Fui estudando a importância e eficácia da meditação, de acordo com a prescrição da medicação dos pacientes, falava com o psiquiatra, com os médicos dos pacientes, e eu sentia, eu não fazia, mas eles faziam e tinha uma melhora, né? Até que cheguei nesse grupo aí do Horto e hoje estou aqui, depois de 6 anos, continuo com a meditação do coração e sinto assim na minha vida, no meu corpo, acho que isso é importante falar,
porque além do consultório, naquele momento que eu comecei a meditar, né, a meditação do coração, eu estava numa fase de vida que eu precisava buscar um recurso a mais para ficar em pé. Estava lidando com muitos problemas de saúde em casa, com meu filho, né? Já tinha passado por uma fase de muitas cirurgias e começaria uma outra fase bem difícil. Aí a minha psicóloga, eu convidei ela para entrar aqui, não sei se entrou. Ela via falando, você é teimosa, não busca meditação, porque eu já tomava, né, faço os meus tratamentos homeopáticos, e já tomava remédio, né? Então eu precisava ficar estruturada. Né? E aí foi quando eu comecei a sentir no meu corpo, na minha vida, como eu comecei a organizar as coisas de uma outra forma. Reorientar, né? Sim. Até porque é uma prática, né? Ela é bem simples, mas ela dá ela realmente orienta, né? De acordo com... A gente vai fazendo esses movimentos para todos os lados, então você vai e volta para o mesmo lugar, vai e volta para o coração. Então a gente vai sentindo, não é no primeiro dia, né? Mas com o tempo vai sentindo que vai modificando, aqui dentro vai modificando. Você hoje está dando em vários locais, né? Sim, sim. Acho que seria muito tempo para contar, mas sim, eu estou em algumas bibliotecas da Zona Norte, no Centro Cultural Itororó, que é uma região mais central, e numa casa de cultura na Zona Norte também. E você integrou coisas das práticas chinesas nessa prática do coração? Sim, porque, então, em 2010, quando eu comecei, essa prática, né, é uma meditação do Karunesh, é um músico, né, que eu chamo ele de yogi. Essa prática é dele, né, as músicas que vocês vão ouvir também é do Karunesh, né, ele que compôs tudo. E eu vinha praticando e buscando uma história, né? Buscando o Karunesh, fiz contato com ele, aí eu pude... Porque tem muitas controvérsias sobre essa meditação, porque é de um e de outro. Não, essa meditação e as músicas realmente elas são do Karunesh, né? E aí eu acabei me perdendo um pouco aqui, Lúcia, o que você perguntou? Karunesh é alemão. Você entrou em contato com ele, mas só que ele respondeu que boa sorte para você. Eu entrei em contato com ele porque eu comecei a fazer essa busca de quem é isso, qual o sentido de tudo isso, desses movimentos todos, né? Eu precisava de um norte, eu achava que viria dele, né? Não era de mim. E até que ele respondeu ele confirmou que essa meditação realmente é dele, isso me deu uma certa tranquilidade, porque eu precisava passar isso para os alunos, para os praticantes, né? Confirmou que as músicas também são dele. E aí eu descobri um pouco a história dele, a biografia dele, que eu acho interessante, né? Bem interessante, porque a formação dele é em design gráfico. E só que ele sofreu, assim que ele se formou, ele sofreu um acidente bem sério, e aí foi um divisor, né? Porque aí foi aí que eu fui me identificando um pouco com essas divisões, né? Com essas divisões, né? E aí ele foi para a Índia. Ele foi para a Índia, quando ele voltou, ele foi para Pune, né? Quando ele voltou, foi uma comuna lá, quando ele foi, aí ele voltou para a Alemanha, ele é alemão, né? Quando ele voltou, ele foi para uma comuna também na Alemanha, e foi onde ele teve, e isso tem, né, tem uma história grande também, foi onde ele teve esses insights da meditação do coração e das músicas, né? Agora, eu tentei outros contatos com ele, mas ele parou de responder. Ele só fez a meditação do coração, né? É a única prática que ele elaborou. Né? Mas é uma prática que consiste em são duas meditações. A gente faz muito a meditação do coração 1, que ela é mais simples, né? A meditação do coração 2, ela é um pouquinho mais elaborada, talvez dê para a gente fazer aqui até dezembro. Hoje a gente vamos fazer a 1. Nós vamos fazer a 1, né? E falar que o Karunesh, ele é um músico eclético, que ele aí juntou várias culturas, inclusive ele declara que a música dele é para
não tem limites de cultura, né? Não é isso que ele fala? Sim. Quando ele Que voltou da Índia, foi ele busca integrar todas essas práticas, né? E aí eu trabalhei junto com a Sandra para a gente estabelecer algumas regulações a partir da medicina chinesa, né? Para as práticas, né, Sandra? Sim, e o que fez total sentido, acho que eu me perdi, mas eu voltei agora, que quando eu descobri vocês duas, né, você e a Maristela, eu estava nessa busca. Eu estava assim, até desistindo um pouco da meditação do coração, eu entrava nos grupos assim um pouco desestimulada, e as práticas chinesas me deram mais sentido para a meditação do coração. Eu fui fazendo algumas alterações, né? E agora ela está bem diferente, né? Com a supervisão da Lúcia aqui, fazendo umas alterações que hoje tem mais sentido, os movimentos, hoje a prática está mais profunda, está mais séria também. Eu buscava esse recurso, né? Esse material no Karunesh, mas estava em mim. Estava em você mesmo. Então vamos experimentar todo mundo junto, pessoal? Precisa ficar em pé. Precisa ficar em Sabe pé. que eu não consigo ver, né, quem está aqui. O que eu costumo falar nos grupos, né, quando a gente está ali em contato com a turma, às vezes tem pessoal que tem uma dificuldade, às vezes chega até de bengala, então eu oriento, até pego uma cadeira, pode ficar na cadeira, desde que sinta, né, os isquios, né, como se fossem os pés. Eu já ouvi você, a Maristela, falando dos isquios, né, como se fossem os pés. Então pode ser feito sentada também, sentado, né? Se tem alguma dificuldade, se está com alguma dor na lombar, então pode ficar sentado, desde que não encoste. Também é bom não ficar encostado, né? Até porque tem cadeirante que faz essa prática, entendeu? Então os isquios substituem os pés, né? Mas a orientação para nós ficarmos em pé, arruma um cantinho. Eu vou apresentar Silvana, todo mundo já conhece. Silvana ela vai. Oi, bom dia, pessoal. Vai praticar junto, né, Sil? Isso. E eu vou comandar aqui a caixa de som. Se o som der problema, a culpa é do som. É do som. Deixa eu... Você quer explicar? Eu vou, sim, eu vou passar algumas orientações. Agora que eu estou aqui atrás, acho que dá para ouvir bem. Eu vou falar mais alto, né? Eu não vou chegar. Dá para ver o pé? Sim, tá. Tá me ouvindo bem, Julia? Porque eu vou dar algumas orientações. Tá bom, tá, dá para ouvir. Bom, a meditação do coração consiste em 4 fases de movimento, tá? Na 5ª fase nós vamos parar um pouquinho. Então, o tempo inteiro nós vamos ficar em contato, né, com as 2 mãos no coração, a mão esquerda por cima, porque ela sai primeiro. A gente começa do lado esquerdo, nós vamos fazer espelho, tá? Então, o tempo inteiro essas mãos ficam aqui conectadas, né, com aquele ponto que a Lúcia falou. Deixa eu falar para as pessoas já ficarem de pé para fazer junto, isso, né? Em pé, nós estamos fazendo espelho aqui, os pés juntos. Então, a primeira fase, eu começo com meu braço esquerdo, minha mão esquerda, acho que está cortando um pouquinho, lá na frente. Já vou explicar as mãos, tá? E vou alternar, lado direito, volto, lado esquerdo, volto, é só isso. Agora, tem a postura aqui das mãos, né? Nós usamos um rasta, ou mudra, que tem um significado bem para trazer, né, dando um significado bem forte, que é não tema, tá? Então, os dedos apontados lá para o céu, o polegar, não sei se dá para ver, o polegar fica encostadinho aqui no indicador. Então, a gente faz esse movimento, né, sentar o pulso, né? Esse movimento, sem perturbar, né? O ombro. Posso falar desse ponto aqui? Esse ponto é o ponto do coração da mão. Então fica esse vazio aqui, né? Agora eu não sei, eu não estou enxergando, viu, Luiz? Tá bom, André, dá para ver.
Tá, então essa é a primeira fase. É uma repetição. E a outra mão? É sempre aqui. Isso, sempre aqui. As duas mãos, Não, elas a mão sempre no coração, sempre né? no coração, sempre nesse ponto, ponto com ponto. A mão esquerda por cima, tá? Quando essa avança, essa sente o coração, né? Isso, procura sentir esse calor. O olhar, não gruda esse olhar, né? Procura trazer esse olhar aqui, do terceiro olho. As axilas ficam livres. Vamos lembrar o que o Cláudio falou aí dos ombros, né? Presta atenção nessa musculatura. Essa meditação ela vai trazendo consciência de como está esse corpo físico também. Respiração também, respiração natural. Vamos lá, então. Ó, uma batida, 2, 3, 4. Agora a gente tem.
notar a sua respiração sem modificar, só coloca atenção lá na respiração, esse calor do coração, né? Cuida como lá, cuida do ombro, né? Das escápulas. Agora, a segunda fase, os pés mudam um pouquinho. Pé esquerdo faz 45 graus. Vou explicar os pés primeiro. 45 graus. Um pouquinho mais alto, por favor, Sandra. Então, pé esquerdo, 45 graus. Volto para o meu centro. Mesma coisa do outro lado. Pé direito, 45 graus. Volto para o meu centro e vou associar os braços. Então, essa mão, mão esquerda, né, tanto mão esquerda quanto mão direita, sai desse coração, né, traz essa imagem, essa mão sai desse coração, junto com o pé, e volta. Mesma coisa do outro lado, volta para o centro. Como se, e o outro braço, o braço vai lá, como se fosse uma flecha, um arco e flecha. Procura sentir esse tórax, né? Estou lembrando de tudo que o Cláudio falou aí, sentir essa expansão. Aqui é a flecha, aqui é o arco, né? Uma flecha e o arco, exatamente. Ó. Então, esse braço, o braço que a gente acha que fica, ele não está esquecido, ele não fica, tem um sentido esse outro braço também. Só isso, a gente pode... Vamos fazer? Poder. Pronto. É essa aqui. Uma, isso, 4 batidas. 2, 3, 4.
Bom, agora a terceira fase, lá para trás. Então, outra direção agora. O pé faz 95 graus, pé esquerdo lá para trás. Volto lá para frente, mesma coisa com o pé direito, volto. Então, procura lembrar do eixo que fica mais fácil. Geralmente, o que eu sinto nos grupos, esse movimento lá para trás é um pouquinho mais difícil. Então, eu vou associar as mãos, né? Então, pé, mesmo pé, a mesma mão. O outro braço, ele está aqui, ele está acordado, né? Ele tem um sentido. Eu procuro manter essas axilas circulando, deixa circular energia aqui nessas axilas. Esse braço, ele dá um freio. Essa mão que está apontando essa direção lá para trás. Para baixo, tá bom? Tá dando para escutar, Nívia? Sim, tá bom. É isso. Vamos lá com a música, tentar colocar a música certinha. Porque essa música que vocês ouviram agora, ela aumentou um tom, porque ela é da quarta fase. Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Posso pôr? Pode. Uma, duas, três, quatro. Lado esquerdo lá atrás.
E procura prestar atenção como está a cabeça agora, a respiração, o calor, né, do coração. A gente só vai ajustar um pouquinho aqui a caixinha para fazer a quarta fase. Vamos ver se consigo aqui, ó. Ele estava tremendo, né? Agora ele falhou bastante no final, sim. Quer trocar de caixinha? Não, agora acho que eu coloquei no AC. Tá bom. Vamos tentar senão a gente analisa. Então vamos para a quarta e última fase da meditação do coração, é a fase do círculo, onde nós vamos para todas as direções, agora só para relembrar, pela interferência da música. Então nós fizemos lá para frente, lado, faço os dois lados, lado esquerdo, lado direito, lá atrás. E recomeço até o tempo da música, frente, lado e atrás. Vamos lá. Fazer um círculo, né? É o círculo. Agora. Tá. Eu vou colocar agora. Uma, duas, três, vamos lá, frente,
nós vamos fazer o recolhimento. Pode continuar em pé. Se tem alguém que está cansado, cansada, pode sentar também. Os olhos abertos. Vamos começar com os olhos abertos por enquanto. Vamos lá? Solte o seu corpo para a terra e alinhe o topo da cabeça em direção ao céu. Lance o seu olhar lá longe, para o horizonte. Agora abaixe as pálpebras bem devagar e recolha a luz dos olhos para o seu mundo interno. Perceba a sua respiração, o ar novo que entra e o ar velho que sai. Conduz a luz dos olhos para baixo, penetrando no tórax em direção ao coração. Perceba a pulsação serena do coração, irradiando as virtudes celestes para todas as direções. A tolerância, o amor, a compaixão. O coração ilumina o caminho que estende à sua frente. Não tema, viva de forma plena a aventura da caminhada terrestre, até que esteja pronto para a caminhada celeste. Agora faça 3 respirações. E abra os olhos bem devagar. Solta. Obrigada. Deu certo, né? Deu certo.
Vem os três aqui, ó. Depois eu passo a música para a Lívia, o link, tá no YouTube, tá no Spotify. Depois eu passo tudo para a Lívia, para ela disponibilizar para vocês. Queria saber de vocês se conseguiram fazer, o que acharam. Vem cá, Silvana. Tem uma pergunta no chat da Madá. Qual é o melhor horário para praticar? Não tem, né? Não tem. Manhã, tarde, já fiz todos os períodos, não muito tarde. Algumas pessoas até falam que pode fazer bem tarde da noite, eu não já fiz, eu não gostei. Não curtiu, né? Não. Tem uma coisa que no outro encontro eu vou falar desse ponto aqui, que é o ponto de acupuntura que vai direto no coração, né? De como que eu posso estimular esse ponto. Mas a Caru quer falar também? Você pode... Sandra, eu senti um pouco de dificuldade de manter o braço tanto tempo na mesma posição. Eu queria abaixar e eu vi que você conseguia não abaixar. Falei, nossa, mas está doendo aqui, assim, sabe? E aí no final, aí eu tinha soltado um pouco, fiz a última parte, aí no final parecia que ancorou a mão, porque quando você faz, a sua mão encaixa. E eu falei, nossa, mas a minha mão não encaixa como encaixa a dela. Você rapidamente consegue encaixar as duas quando ela vai e volta. Aí no final, agora, no finalzinho, eu falei, agora entendi. Ele encaixa assim, ele ancora. Parece que a mão ancora. Achei bonito, assim. E aí uma sensação forte que me deu já no final, depois que a gente fez a última, era como que, assim, entendi, parece que é para a gente sentir, perceber o campo que a gente faz quando a gente se movimenta no mundo para todas as direções. É um campo muito grande, é como se fosse um campo de energia, de aura, não sei, mas ele é muito grande, eu senti. Eu falei, nossa, que... Eu entendi. Pelo menos eu senti assim, foi bonito. E o centro é no coração. Esse mundo grande tem esse centro. Obrigada. Adriana? Bom dia Oi. a todo mundo. E eu senti um pouco de tonteira, aí eu queria saber se isso é comum no início ou se eu devo diminuir o tempo da prática. Olha, algumas pessoas já relataram. Oi, mais alto. Algumas pessoas já relataram essa tontura, principalmente quando vai lá para trás e volta. Como a gente está no online, eu não consigo ver, né, como foi essa volta. Eu tentei fazer bem, então a gente tentou fazer bem lento, né, para já evitar o desequilíbrio, né? Você acha que... Não, mas eu fiz isso também, só que eu fiz lento. Mas assim, eu acho que é mais o enraizamento dos pés, do cheio e vazio dos pés, o Adriana, que você poderia tentar para você ver se melhora essa tontura, né? O cheio e vazio dos pés. Enquanto um pé tá leve, né? Ou 45, 90 graus, o outro também tá se fixando naquele ponto que é do coração. Experimenta, Sei. Aham. senão fica tudo aqui em cima. O Danilo está falando que lembrou Gurdjieff. É uma prática que é do Oriente Médio. E o Karunesh teve um tempo viajando pelo Oriente Médio. Então tem a ver com os sufis, tem a ver com os movimentos sagrados do Gurdjieff, só que é bem mais simples, né? Lúcia, a Eugênia perguntou, o pé vazio, ele levanta o calcanhar?
Ele levanta um pouquinho, né? Bem pouquinho. É bem pouquinho, Eugênia. Levanta bem pouquinho. Que é um- E no próximo encontro a gente vai falar mais, né? Respondendo também para a Adriana, né? É uma prática que aterra muito, então trazer muita consciência para os pés mesmo, não sei se dá para ver. Então eu vou lá fazer para trás, né? Que é mais difícil. Então ele levanta bem pouquinho, mas ele continua vazio e o meu eixo está todo aqui. Volto. É bem pouquinho mesmo. Mas ele marca um centro, tá, Eugênia? Tanto que uma coisa que a gente pode experimentar, se você começou num ponto, você não sai daquele ponto. Quer dizer, porque aquele é o ponto fixo. Marca um ponto aí em casa, quando for fazer de novo, né, para voltar. Vai e volta para o mesmo ponto. Isso ajuda também, ajuda nesse aterramento. A Maristela quer falar. Eu quero. Eu quero comentar, Sandra, assim, que foi maravilhoso. Eu participo das aulas, eu fiz um pouco, mas às vezes eu paro para observar as janelinhas do pessoal fazendo, assim, e achei maravilhoso, foi de arrepiar de ver, de como que realmente essa expressão do coração, que a gente tem uma compleição na face, que é a manifestação do coração. Então, você vê aquelas pessoas fazendo uníssono, todo mundo ali, mas cada manifestação na face, maravilhoso. Me chamou a atenção a alegria da Beth Yamaguchi, a serenidade da Lourdinha, a disposição do Atílio. Então, você vai vendo coisas assim, e todo mundo na mesma vibração, que eu acho que o objetivo é que possamos ter um coração virtuoso. E eu acho que na prática de hoje apareceu isso de uma forma muito interessante, apesar de estarmos iniciando uma prática e um trabalho, né? Então, foi muito legal. Para mim, foi muito gratificante de ver. Valeu, Maristela. Foi muito gratificante também. A gente sente, é muito forte fazer. Mesmo no online, é muito forte. Mesmo online dá para ver assim, essa vibração, né? Que eu falei, uníssono, todo mundo ali no mesmo tempo, muito bacana. Legal, valeu. A Lourdinha também fazendo, que legal. A Lourdinha serena. Você sentiu tontura, Lourdinha? Lourdinha já tem mais de 80. Mas acho que não sentiu, não, né? Acho que não, ela foi do início ao fim com a mesma serenidade, assim, muito interessante de ver. Legal. Adriana, você queria perguntar? Estava falando do pé, e aí eu me lembrei, eu tenho o joelho para dentro e o pé também é para dentro. Então, eles ficam assim, né? Fica meio difícil realmente para enraizar. Como é que eu faria? O pé está... Se as pernas estão para dentro, aí os pés ficam virados assim para dentro, né? Pés internos, os pés estão acima, os pés, né? Um pé vai ficar assim, vamos pensar na postura para frente, né? Um pé vai ficar virado, bom, os dois vão ficar virados para frente, mas para o lado. Um pé sempre vai ficar virado para frente, o outro 45 graus. O meu umbigo, né? Acho que pensar no umbigo aqui, o pé fica virado para frente, o outro 45 graus. Volta, né? Frente, 45. Lá atrás a mesma coisa. Esse vai pensar nesse pé, fica virado para frente, e o outro 90 graus. Aí volto com os dois virados para frente. Não, é 90. Para trás que você fez? Eu fiz para trás. Talvez de costas, mais fácil, Lúcia? Será?
Ajuda. Ajuda? Uhum. É porque não dá para sentir tontura se você acha o eixo, né, Silvana? A Eu Silvana acho que eu posso falar alguma treinou coisa com- sobre o olhar, que me ajuda. Às vezes eu também fico tonta, mas a gente pensar no apoio do olhar como se fosse uma câmera, né, filmando o espaço, não obcecado, né, pelo espaço, mas às vezes quando a gente fica tentando esse olhar também vazio, que não encara, a gente fica um pouco perdido, né? Então acaba que você fica olhando um pouco para o nada, assim. Apoia o olhar, tenta filmar o espaço, que nem o espaço que a gente tem aqui. Tem a janela, tem o prédio lá longe, tem os livros, tem a conexão comigo, com o meu coração, com o apoio dos meus pés, mas eu observo o que tem no espaço, né? Eu não passo por ele batido. Então, pensar nos olhos como se fosse uma câmera, uma filmadora, eu acho que pode ajudar a não ficar tonto, né? Tá, Melhor, experimentem, obrigada. tá? Eu queria agradecer a Silvana, que deu todo esse apoio para a gente, tá? Eu quero agradecer. Obrigada, gente. É o máximo fazer essa prática forte, potente, eu fico emocionada. Então tá bom, pessoal. Eu acho que é só isso, né? Que não tem mais nenhuma pergunta, né? Eu acho que não. Agora já tá o Gratidão, microfone aberto, se quem quiser. Tá bom. gratidão. Tchau, Tchau, gente. pessoal. Bom domingo. Tchau, Gratidão, obrigada. 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 Valeu. Bom dia, obrigada a todos. Foi ótimo, Tchau, muito tchau. obrigada. Foi muito Bom fim bom. de semana, Foi Clara. ótimo. Foi ótimo mesmo. Obrigada, Sandra. Obrigada. Muito obrigada. Boa semana para todo mundo. Boa semana. Tchau, Paulo. Obrigada, muito bom. Tchau. Obrigada.